Bom dia a todos. Sob a proteção de Deus, declaro aberto a sessão ordinária do dia 21 de novembro de 2025. Nesse exato momento, eu passo ao segundo secretário que seja feita a chamada dos vereadores presentes. Bom dia. Nesse momento, fazer a chamada aqui dos nobres companheiros. Cirlando Santos da Silva, presidente. Antônio Elis Ferreira dos Santos, vice-presidente. Andréia de Oliveira Costa, primeira secretária. Dejailson Jairo Bart Silva, segundo secretário. Antônio Mateus dos Anjos Tertulino, vereador. Elton Coelho Diniz, vereador. Edmilson Alves Rodrigues, vereador. Francisco Jardel Oliveira Moraes, vereador. Joábio Soares Cardoso, vereador. Rogério Marques Viana, vereador. Só faltou a vereadora Ana Iris. Ela já ficou? E não sei se ainda vem, também não fez a justificativa. Passa a palavra para o presidente. Nesse exato momento, eu convido a diretora-geral da Câmara Municipal de Buriti para que realize a leitura do resumo da ata da sessão ordinária anterior. Resumo da ata da 28ª sessão ordinária. Presente e coro. Presentes todos os vereadores, somente o Joab Soares faltou, mas justificou sua ausência por estar na faculdade. Abertura da pauta. A sessão foi aberta pelo presidente. O resumo da ata da sessão anterior foi lido pelo advogado da Câmara e, em seguida, aprovado em votação. A segunda votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, e a Lei Orçamentária Anual, a LOA, e o Plano Plurianual, PPA, foi retirada de pauta devido a uma emenda proposta pela vereadora e pela comissão, sendo remarcada para a próxima sessão ordinária. Uso da tribuna e requerimentos. A tribuna foi aberta para inscrição de vereadores. Vereador Hélio Flora, parabenização e solicitação de cadastro do INCRA, parabéns aos servidores do INCRA presentes na casa, questão no CAP para cadastrar moradores de diversas localidades. Para fim de assentamento, ele pediu urgência para que quem ainda não se cadastrou compareça. Pedidos de obras, requerimentos verbais aprovados. Aterro da ponte do Calumbi. Pediu o aterro e colocação de mais tubos na ponte do Calumbi antes da chegada do inverno devido ao mau estado da obra. Ponte do Zeca Brasilino, ponte da areia. Solicitou a construção e a montagem urgente para a ponte do Zeca Brasilino na areia, pois as crianças precisam fazer o desvio longo e perigoso para chegar à escola. Outros pontos, cobrou a gestão municipal para que chegue à região da Chapada, agradeceu à gestão e ao amigo Genilson, encarregado do abastecimento da água pelo poço que está sendo perfurado no Jussaral, atendendo a um pedido de 50 anos da comunidade. Mencionou que o projeto de resgate e recuperação do ginásio de uma ruazinha, a ponte São Félix, está na pauta e deve ser realizada na próxima votação. Vereadora Andréia, parabenizou a Secretaria de Agricultura, secretário Jorge e adjunto Laudelino por articular a presença do INCRA, do município e o trabalho de distribuição de mudas. Pedido de sinalização, requerimentos verbais aprovados, solicitou redutor de velocidade em 3 locais, Avenida Governador Nunes Freire, nas proximidades da Igreja Evangélica, devido ao fluxo de veículos e à segurança de crianças, idosos e usuários. Travessa da Escola Educandária Santa Cecília, reativando o pedido anterior. Travessa da Escola Cosmo, reativando o pedido anterior. Outros pontos, mencionou a proximidade da inauguração do restaurante popular como um momento festivo e uma parceria gratificante entre o município e o Estado. Vereador Didido Mucami, requerimentos verbais aprovados. Retorno da Avenida Candoca Machado. Pediu a diminuição da Avenida Candoca Machado com a remoção de um poste para criar um retorno mais fácil e seguro, próximo ao hospital de 2 escolas, e a entrada do posto, evitando que os veículos precisem ir até a frente do hospital para retornar.
ampliação da Praça São Benedito, sugeriu que o município una a Praça São Benedito a calçada da Escola Picuchinha. Oi? Educação infantil, fechando a rua entre elas, que é usada indevidamente para estacionamento e lixo, visando a segurança das crianças. Repetiu que o pedido do requerimento de um posto de saúde povoado Caninana, que já foi aprovado verbalmente, sinalização e mobilidade urbana cobrou intervenção do município na sinalização e orientação e educação do trânsito nos principais pontos da cidade para evitar acidentes, solicitou também a sinalização dos povoados da Chapada com plaquinhas. Balanço de obras reconheceu que estradas foram feitas na região de Baixo, Mucambinha, Santa Fé, Ramal, Farias, por alagarem mais cedo, e expressou sua solidariedade e crença de que a gestão chegará à região da Chapada. Vereador Rogério Viana fez o requerimento verbal que, aprovado, solicitou a criação da maternidade municipal, destacando ser uma promessa recorrente, uma grande problemática para as gestantes de Buriti, que frequentemente precisam se deslocar a Caxias. Pediu que, junto a isso, seja resolvido o problema do laboratório municipal, que não estaria em pleno funcionamento, impedindo que grávidas obtenham exames necessários para atendimento em Caxias. Explicação pessoal: irregularidades na tramitação do projeto de lei. O vereador Rogério Viana dedicou sua fala para questionar e denunciar a tramitação de projeto de lei do Executivo. PL 01 a 05 de janeiro menciona as PL 01 a 05, foram discutidas e votadas em sessão legislativa extraordinária, prazo mínimo de 3 dias. Ele afirma que o artigo 115, parágrafo único do Regimento Interno, exige antecedência mínima de 3 dias para a convocação de sessões extraordinárias, que não foi cumprido na época com vereadores convocados com menos de 24 horas. Comissões afirmam que a Comissão de Orçamento e Finanças é obrigatória para PLs que altere despesas ou receitas, artigo 33, parágrafo 2º do Regimento Interno, nem existia na época. Relator especial constatou o despacho do presidente da Câmara, que designou um relator especial para os projetos de leis, afirmando que essa função é do presidente da comissão e que a figura do relator especial não existe no regimento interno. Arquivamento de recurso informou que o seu pedido de nulidade das leis foi arquivado pelo Ministério Público, mas que ele irá recorrer ao Procurador Superior e buscará levar a questão até o Poder Judiciário. Cobrança de processo. Cobrou os processos legais 28 e 29, aprovados nessas mesmas condições, cujo prazo de 15 dias para entrega já se esgotou. Encerramento. A sessão foi encerrada e marcando a próxima sessão ordinária para o dia 21 de novembro, às 9 da manhã, no CAP. Após a realização da leitura do resumo da ata, coloco a ata em votação. Aprovado. Temas relacionados à ordem do dia, discussão e segunda votação dos projetos de lei número 10/2025, LDO, votação do projeto de lei número 30/2025, PPA, e votação do projeto de lei de número 31/2025, LOA, e emenda parlamentar à LOA número 01/2025, e a apresentação das PL número 09/2025, 029/2025, 032/2025, 035/2025, 036/2025, 037/2025 e a PL de número 01/2025 de emenda da Lei Orgânica. Eu vou pedir para a vereadora Andréia fazer a leitura das PL de número 10/2025, LOA, e número 30/2025, LDO. Só repetindo, 10/2025, LDO, número 30/2025, LOA, e 30/2025, PPA. E a emenda parlamentar da LOA, número 01/2025. Fazer a leitura da mensagem.
Senhoras e senhores, bom dia. Mensagem número 10/2025. Senhores e senhoras, membros do Poder Legislativo Municipal de Buriti, Estado do Maranhão, considerando a necessidade de apresentação da Lei de Diretrizes Orçamentárias, que servirá de base para a elaboração do orçamento de 2026, considerando a necessidade constante de implantação de políticas públicas na melhoria da qualidade dos serviços de saúde, saneamento, educação, infraestrutura, cultura, esporte, meio ambiente e agricultura, de demais serviços do nosso município. Neste momento, apresento o projeto de lei que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração de lei orçamentária de Buriti, Maranhão, para o exercício de 2026, imbuído do espírito de responsabilidade e vontade política e administrativa, portanto, cumpro o dever constitucional de apresentar esta ferramenta de governo ao Legislativo com vista a perseguir o desenvolvimento do nosso município e do bem-estar de nosso povo. É com este espírito de confiança que, nesta oportunidade, reitero a Vossa Excelência votos de elevada estima e consideração. Gabinete do Prefeito Municipal de Buriti, Estado do Maranhão, em 15 de abril de 2025. Atenciosamente, André Augusto Kleber Entrovini, prefeito do município de Buriti, Maranhão. PL de número 10/2005. LDO em votação. Só pela ordem, presidente, não tem que ter uma discussão antes da votação e a apresentação do parecer antes da votação? A apresentação do parecer foi dispensada. Porque a gente tem que ler a emenda aqui, a justificativa da emenda, porque, claro, e as dotações orçamentárias que tem que ser lidas aí antes de Porque essa LDO já foi discutida já. A LDO já foi discutida. Eu não sei se tu estava na outra sessão, mas na outra primeira foi apresentado, foi discutido. Aí teve a primeira sessão, aí a semana passada era para ter já a segunda votação, só que foi retirado de pauta. Eu acho que na primeira tu não estava, Rogério. Eu não vou poder ver esse parecer, foi dispensado, né? Foi dispensado. E eu, para me justificar meu voto, não tenho esse tempo antes da votação para justificar o voto? Pode justificar. Não está sendo nada, porque está sendo mandado votar. Mas é porque a gente já apresentou, aí foi dispensada a leitura do parecer em plenário. Aí nós temos a primeira votação, nós estamos em segunda votação. Aí a gente pode abrir a discussão aqui e você falar antes de votar. Não, acho que não há problema disso, mas nós já estamos na segunda parte da votação. Pronto, aí quando passar para ti, quando tu for, assim, ó, antes de votar assim não, aí a gente entrega o microfone e tu vai pontuar, que vai ser registrado em ata. Pode ser assim? Pois pronto, pois passa a palavra ao vereador. LDO primeiro, sua justificativa do seu voto. Certo. Bom dia a todos, mesa diretora, presidente, população de Buriti. O meu voto, porque será contra essas leis orçamentárias, e no caso aqui está falando da LDO. Primeiro, por que eu estou votando contra? Por conta de entender que o processo legislativo dessas leis, essas leis foram tramitadas de maneira irregular. Então, a LDO, ela entrou, né, ela é uma lei de iniciativa do Poder Executivo, foi dada a entrada na data, no dia 14 de abril, salvo engano, foi 14 de abril, mas que ela não veio com os anexos obrigatórios, ela não veio, que consta em ata que ela não entrou aqui com os anexos obrigatórios, e que ela
também não foi feito a audiência pública prévia, que é antes dele mandar do Poder Executivo mandar uma lei dessa para a Câmara, teria que ter feito uma audiência pública. Essa audiência pública ela foi feita de posterior, só mais ou menos aí, pelo dia, se eu não me engano, dia 2 de outubro. E outra situação, essa lei ela teria que ter sido aprovada até o dia 27 de julho. Ela não foi aprovada nessa data, claro, está sendo hoje colocada aqui em votação hoje, sendo que a Constituição, ela diz lá na DCT que esses prazos, já que não tem esse prazo aqui no nosso regimento interno. Então, essa seria a tramitação da lei. Então, um dos motivos para me votar contra é por não ter audiência pública prévia, não ter sido votado na data certa, na data que manda a Constituição, e que também não foi colocado, não veio, junto da lei LDO, os anexos necessários e obrigatórios, segundo a Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, por isso, meu voto é contra. O vereador Rogério já fez só justificativa do seu voto. Aí eu pergunto aos 9 vereadores como votam os 9 vereadores. Aprovado. A vereadora Andréa Costa vai fazer a leitura agora da LOA, de número 31/2025. A mensagem só. Vereadora, foi o seguinte, fazer logo a leitura do PPA, da mensagem. Mensagem número 30/2025 do PL. A PL 31/2025 do PPA. Primeiro, depois a gente lê a mensagem da LOA juntamente com a emenda. A gente vai logo para o PPA. Não, aqui está 31. Lê do jeito que está aqui. Pode ler. Vai ler. Senhor presidente, Senhor presidente, submeto à soberana apreciação desta augusta Câmara Municipal o projeto de lei do Plano Plurianual PPA para o quadriênio 2026/2029, em estrito cumprimento ao disposto do artigo 165, inciso 1º da Constituição Federal da República. O Plano Plurianual é peça fundamental do sistema de planejamento municipal estabelecido
as diretrizes, objetivos e metas da administração pública para os próximos 4 anos, orientando a elaboração das leis orçamentárias anuais. O projeto, ora apresentado, foi elaborado com ampla participação técnica e social, refletindo as prioridades do município e o compromisso com o desenvolvimento sustentável e com a melhoria da qualidade de vida da nossa população. Confiante no apoio, diz, reitero a Vossa Excelência os meus protestos de consideração e estima. Atenciosamente, Prefeito Municipal André Augusto Kleber Introvini. Antes de ir para a votação, eu pergunto aos 9 vereadores que se aceitam a vereadora Anaíris fazer parte da sessão. Não, por isso que eu estou perguntando. Eu concordo, considerando que a sessão ela não iniciou no horário regimental e justificando o episódio anterior, devido os nobres pares terem chegado no momento, no último orador da tribuna. Então, já tinha passado toda a questão burocrática da sessão. Então, era injustificável os nobres pares fazer uso, né, da mesma forma. Foi concedido, na verdade, nem foi concedido, simplesmente os nobres chegaram, subiram, sentaram nos seus devidos lugares. Colocando também que o presidente não fez os trâmites legal, não colocou em votação se era permissível ou não os vereadores participarem ou ficarem na plenária, né? E seguiu desta forma. Mas caberia inicialmente a mesa diretora e a participação, né, do plenário por completo, os 11 vereadores. Então, a sessão hoje teve um atraso e ainda está no primeiro momento da sessão. Não, eu vou justificar. Nada contra a pessoa da vereadora, Anaís. Agora, o que aconteceu comigo, com o Matheus, entendeu? A regra tem que ser para todos. O regimento diz que as sessões têm que começar às 9 horas e tem que 9h15, que no tolerância. Eu cheguei atrasado e foi questionado, porque eu assinei a lista de frequência, e foi rasgado e fizeram uma nova, entendeu? Aí, se é para seguir o regimento, quer dizer que a lei só é para uns e para outros, não. Vamos seguir para todo mundo. Vamos seguir para todo mundo. Entendeu? Só isso que eu estou questionando. Vamos seguir o regimento. O Rogério está acabando de questionar alguns trâmites sobre o regimento da casa. O regimento diz que é 9h15, mais 15 de tolerância. Eu não pude participar da sessão na minha frequência, peguei falta, e eu estava participando do evento do município, ainda justifiquei para o presidente. Então, se sendo assim, qualquer um pode chegar a hora que quiser. E a gente pega o regimento e bota debaixo da mesa. Vereadora, está permitido, viu? Vamos continuar. Vereadora Anaíris, teve a primeira votação já do projeto de lei 10/2025 da LDO. Agora foi feita a mensagem do projeto de lei 30/2025 do PPA. E agora a gente vai para a votação. Antes da votação, o vereador Rogério fez só justificar seu voto, viu? Passar a palavra aqui ao vereador Rogério.
Mais uma vez, bom dia a todos. A PPA, a situação da PPA eu também votarei contra por conta do atropelo ao processo legislativo. A PPA, ela, segundo a lei, ela só poderia entrar em tramitação depois que tivesse sido concluído e votado a votação da LDO. Não aconteceu. Vimos aqui os fatos que não houve essa situação. A PP entrou aqui no dia 28 de agosto, sem audiências também, audiências públicas. A audiência pública da PPA pelo Poder Executivo foi realizada em outubro, que deveria ter sido antes. Então, acredito que uma audiência pública realizada posterior à entrada de uma lei orçamentária, era só uma questão para formalidades, pro forma, só para constar lá no processo legislativo que foi feita audiências públicas. Mas é lógico que uma audiência pública que é realizada posterior à elaboração da lei, que foi dada entrada no dia 28, ela não contemplou, não teria como ela contemplar aquilo que foi decidido nas audiências públicas pela população. Então, a PPA também tramitou de forma irregular, porque não houve audiência pública prévia do Poder Executivo e o Poder Legislativo errou por ter colocado em tramitação, sendo que ainda não tinha sido votado a LDO. Por isso, por conta da legalidade, do princípio da legalidade estrita, que está na nossa Constituição, eu voto contra esta lei, até mesmo porque eu entrei com requerimento aqui, argumentei tudo isso e pedi que essas leis retornassem ao seu trâmite que é determinado pelo processo legislativo. Mas resolveram aí, né, por presidente, colocar da maneira que ele acha correto. Então, eu quero que conste isto em ata, a justificativa de eu votar contra também a PPA. Pronto, vamos lá. Só para que conste em ata que houve uma votação para poder ver se o plenário aceitava a vereadora Naires fazer parte da sessão e foi aprovado. Só que consta em ata isso daí, viu? Vamos lá. Continuando. Votação da PL de 30/2025 do PPA. Em votação. Aprovado. Agora pedir para a vereadora Andréia fazer a leitura da mensagem da emenda parlamentar da LDO de número 01/2025. Andrei.
lá vem o assessor. Vai explicar já. Agora a Andréa, vereadora, está precisando aqui de alguma coisa para nós entendermos. Com relação à emenda, o que foi conversado quando a gente teve uma conversa com o contador do executivo, né? Porque a gente tinha inicialmente pedido a presença do contador do executivo, porque ele que elaborou o orçamento e a gente estava em uma série de dúvidas, né? Inclusive a presidente. O Hélio já tinha há muito tempo, mesmo que ele não tinha formalizado, mas ele tinha deixado... Com licença, para a gente avançar, o que se questiona aqui não é autorias de emendas ou não. O presidente pediu para que fosse feita a leitura da lei da LOA, né? Da LOA. Aí ele voltou, não, lê primeiro a emenda, mas agora não é momento de se ler a emenda ela já tramitou em comissão. Agora é o parecer da comissão que tem que apresentar para os demais vereadores, numa linguagem mais simplificada. Perguntar para os nossos vereadores se dispensa o parecer e a gente vai para a mensagem para a votação da emenda. Mais rápido. É dispensar aí logo para a votação. Bota para votação. Pela ordem, presidente, parecer nenhum pode ser dispensado, parecer é algo. É obrigatório ao processo legislativo. Pelo amor de Deus, desde o início do ano que eu luto por isso aqui, a questão de parecer. Vocês não colocar uma lei é algo importante. Lei não é um requerimento, não. A lei tem que ter obrigatório parecer. Só vocês tem a cartilha que foi destinada aí pelo Senado para todos os vereadores. Parecer de uma lei é diferente de requerimento. Não pode existir uma lei sem ter um parecer da comissão permanente. Tirar de pauta e... É para ler, é só mensagem. Mas tem prazo depois? Vamos lá. Pois eu vou tirar essa emenda da LDO de pauta e a votação também da LDO. Da LOA. De pauta também. Então está tirado de pauta a LOA e a emenda, viu? Aí na próxima sexta a gente bota, viu? Nesse exato momento está aberto a tribuna. A gente vai ver os vereadores aqui que se inscreveram e para o sorteio. Vereador Hélio Flora com a palavra. Essa questão dessa correria dele aí, ele não ia dar mais do que isso. Não ia dar mais do que isso, essa loucura dele. Senhor presidente, mesa acolhedora, assembleia, toda a presença de nosso povo, senhores vereadores, vereadora, agradecendo a Deus por mais
um dia aqui nessa casa. E a gente, o agradecimento a Deus, espero que todos saibam agradecer o que Deus nos dá, o que Ele nos oferece, o que Ele nos conduz, essa vida que nós tanto precisamos dela. Às vezes, tem gente que não sabe agradecer, não sabe aproveitar a riqueza que o Pai Eterno dá para nós. E passando pelos interiores, senhores vereadores, com certeza todos os nobres vereadores aqui estão passando pelo nossa zona rural, na cidade. E essa preocupação, eu acredito, não é só do vereador Hélio. A questão da falta d'água, a pressão do calor, a pressão do sol, e está desaparecendo as águas de todo setor da zona rural, dos bairros. E com isso aí, é uma preocupação tão grande que eu vejo essa preocupação dos nossos amigos, nossos irmãos, a falta da coisa mais preciosa da vida de um ser humano, que é a água. E a gente aqui hoje, eu tenho que falar, professor Leandro Borges, essa situação, presenciamos a questão da fazendinha, lá, situação de calamidade. Ontem presenciamos a presença ali do Alto da Moderação. Lá é diferente um pouco, porque muita água, 8 poços artesianos. Eu quero aqui me sensibilizar e pedir para a comunidade do Alto da Moderação que sente e se entenda e saiba aproveitar o que tem lá para eles. A questão lá que eu vi é a questão de alguém querer tirar a água de outro e a água mais para si, e não se preocupa com o irmão que também precisa da água, porque a água é vida. Professor Leandro, o que eu vi lá foi isso. Mas todos os cristãos que eu vi lá ontem, 6 horas, nós pegamos investigar, o professor Janilson Gouveia colocou o investimento que a gestão vem fazendo lá, e a gente começou a investigar. E quando foi na hora da minha fala, eu digo aqui, as maiores pessoas, quem sabe o que está acontecendo aqui nesse povoado, nesse bairro, para mim é um bairro grande, dos maiores bairros que o Buriti tem hoje, o Alto da Moderação, quem sabe o problema daqui são vocês, gente. Está aqui uma equipe de abastecimento de água, para saber o que acontece. Já foi feito tudo o que foi pedido. A gestão já fez tudo que a comunidade reclamou, que pediu, caixa, base, cano. E aí um foi entregando o outro, desvio de água para bananeira, para aguar, sítio, para chiqueiro de porco, piscina, plantilho. Rapaz, ali, que aquilo ali me deixou uma tristeza tão grande, professor. Naquele momento nasceu que um irmão não está preocupado com outro irmão, que tem criança, que precisa daquela água, precisa banhar, precisa cozinhar. Tudo bem, precisamos fazer um plantinho, precisamos ter alguém que pode, uma piscina, mas a pessoa que bota uma piscina, ele tem que criar um poço particular para ele, não é tirar aquela água, a coisa mais preciosa, da casa do outro, porque tem gente que tem as criancinhas, tem seus filhos. Meu Pai do céu, sem água ninguém vive. Não foi isso, professor, presidente Silão? E aí, o professor Janilson tentou e vai fazer isso aí, uma reclamação, colocar mais caixa,
mas lá, o que ele tentou colocar para a comunidade, e se não tiver jeito, ele vai colocar na mão da CAEMA, porque já fez de tudo. Então, quer dizer, gente, que eu quero aqui dizer que o consumidor também tem direito de se ajudar o próprio irmão, ajudar o próprio bairro, ajudar a comunidade, pelo amor de Deus. Vamos embora entender o outro, vamos embora ajudar o outro, vamos embora abraçar, porque o momento aqui, no momento que está um calor desse, uma pressão enorme, água sumindo, e a própria comunidade colocou que no alto da moderação tem muita água. Agora está acontecendo o problema dentro da própria comunidade, o que está acontecendo, deixar alguém sem água. E isso para mim é triste, vereador Enio. E todos os vereadores que estão aqui. É triste, mas aí não tem presidente da República, não tem governador do Estado, não tem Câmara, não tem prefeito que dê jeito no mundo. Porque entregar isso aqui é para dividir com 5, vamos supor que uma barra de ouro. E na hora o cara querer tomar dos 4, ficar só para mim, isso aí não vai para lugar nenhum no mundo, gente. A falta de criatividade e respeitar e saber que o irmão, é cristão, é ser humano, que também precisa daquela água. É meio que está tirando a vida daquele pai, daquela mãe, daquelas crianças. Deixa aqui meu apelo, para o alto da moderação, saiba que Deus disse, eu vim para que todos tivessem vida com abundância. E essa pessoa aqui, alguém que esteve fazendo isso, não sei quem é, não quero apontar ninguém aqui, mas a própria comunidade colocou que a situação da moderação, o problema maior é isso aí. Tá certo? Também, como nós vimos lá na fazendinha, lá foi furado um poço de 186 metros, preparou muita água. Quando limparam tudo, vereador Jardel e Lourinho, quando limparam tudo, vereador Rogério, que começaram a colocar lá bomba, não é isso? Então lá apareceu uma água com fedor, uma água nojenta, levaram para fazer o teste, lá os técnicos condenaram que lá não vale nada a água. E agora é obrigado a furar mais 2 poços, botar mais caixa, e a coisa está complicada. Muita falta de água em todo mundo. A gestão que o professor Janício nos informou, na faixa de mais de 20 poços, eu não sei o limite, a recuperação de mais de 38 poços, e ainda tem muita coisa para fazer. Então, hoje, minha preocupação com referência à água para os irmãos é muito grande. A gestão está para ficar doida de tanto correr, é de domingo a domingo, a luta em combate às necessidades de água, mas está complicado. Mas, com certeza, se o povo ajudar, se alguém contribuir com o próprio irmão, vai ter água para todo mundo, porque precisa, a água é vida e todo mundo precisa. Deixando aqui o meu abraço a todos dos bairros, a todos dos povoados, das comunidades, e dizer a todos que tenham um bom final de semana, que todos se procurem se organizar, orar, rezar e pedir a Deus que Deus permaneça na sua casa, na sua vida, no seu coração, para que todos tenham a vida com abundância e saibam amar o outro como si mesmo. Deixa meu abraço nessa história, fazendo esse apelo. Todos cristãos merecem ser cristãos, todo cristão precisa de ajudar um outro, uma corrente de parceria, de fidelidade, toda a comunidade, todo ser humano. Um abraço, bom dia, fique com Deus. Vereador Rogério, com a palavra. Bom dia a todos, mesa, presidente, população de Buriti. Estamos chegando aí ao final do ano, por isso que cada sessão dessa aqui que está acontecendo, eu estou tirando um tempo para falar sobre o vereador Rogério Viana, né, e a sua luta durante esse mandato, né, aqui os primeiros meses do seu mandato. E uma preocupação minha grande, que eu sempre coloquei aqui, e que justamente aconteceu hoje aqui como exemplo, é a questão do processo legislativo que é seguido por esta casa.
Sempre critiquei, porque o regimento interno diz uma coisa e aqui é feito outra. Então, para mim, isso não é bom, não é bom. Sou contra isso, sou contra os atropelos ao regimento interno, porque, segundo os estudiosos, dizem que o regimento interno é a ferramenta de trabalho do vereador. E eu vejo aqui, a todo momento, ele ser atropelado. Então, como eu fiquei de colocar cada situação nessas últimas sessões, eu vou falar aqui agora sobre a eleição da mesa diretora no início do ano, né? Falei que, enquanto não fosse corrigido o que está lá de maneira irregular, que é a composição da mesa, que tem 3 vereadores aqui eleitos do Partido Avante e não faz parte da mesa. Buriti aqui era simples, são 4 vagas, para mesa, e só 4 partidos obtiveram voto, representatividade, só existe 4 partidos. Então seria muito fácil. Não tem como você fazer um outro entendimento daquele dispositivo que está na nossa lei orgânica, que está na Constituição, que diz que é obrigatório, na composição da mesa, a representatividade partidária. Sendo que o nobre promotor de justiça da nossa cidade, ele entendeu o contrário. Ele simplesmente entendeu a justificativa que foi dada pelo Poder Executivo, porque lá no meio do dispositivo diz assim, na medida do possível. Mas a medida do possível já tem interpretação do Superior Tribunal Federal, que diz que na medida do possível é colocado até um exemplo. Vamos supor, aqui em Buriti, vamos trazer o caso concreto. Se aqui em Buriti tivesse 6 partidos obtido representação, aí sim você ia distribuir as 4 vagas na medida do possível. É claro que 2 partidos iam ficar fora, mas não entendem diferente. Vamos lá, vamos para frente. Outra crítica que eu faço a respeito da composição da mesa é que o voto, na época, todos aqui sabem, o voto foi aberto. Nosso regimento interno diz que o voto é secreto e foi feito aberto. Nobre Didi, hoje aqui, comentou, né, sobre o nosso regimento interno. Vamos jogar ele debaixo da mesa, porque é isso que está acontecendo. Vamos jogar o nosso regimento interno debaixo da mesa e vamos fazer as coisas aí como se fosse uma receita de bolo, né? Vai bem, a gente bota aqui desse jeito, se o bolo não está bom, nós vamos botar aqui outra receita, e assim que tem sido feito nesta casa, presidente. Aqui você colocou agora, vai colocar uma alteração ao regimento interno a respeito de reeleição para a mesa, né, para poder ter esse direito à reeleição. De já eu digo que sou contrário a isso aqui, mas vamos deixar para lá. Eu estou falando aqui da mesa diretora. Outro ponto da mesa diretora é que a votação foi feita em chapa. Se vocês lerem e atentarem para o regimento interno, diz que não é por chapa, é por cargo. É cargo, é eleição, cada vereador pode se colocar a um cargo específico daqueles, presidente, vice-presidente, primeiro secretário, segundo secretário. Aí tem-se uma eleição, mas não foi assim. Só estou colocando isso para constar que os atropelos que existem na nossa casa, e por isso às vezes eu me torno chato, votando contra aqueles projetos que são mais complexos, porque eu não posso deixar, porque nós estamos sendo colocados aqui para o Brasil todo, está nos assistindo. E a Câmara Municipal de Buriti, ela não, infelizmente, não segue o regimento interno. A gente poderia, ver de uma resolução dessa, fazer um aqui, geral, dizendo que não precisa de resolução, vamos fazer o que der na nossa cabeça. É isso que eu tenho aqui a criticar. No próxima sessão vou trazer outro ponto, porque são vários pontos
que tem de irregularidades que eu entendo como irregularidade. Eu não, a própria lei. Porque se eu for colocado para falar qual é a lei de cada assunto desse aqui que eu estou falando, eu apresento para vocês. Infelizmente, o tempo do vereador é pouco para falar isso aqui, mas é isso que eu tenho que falar. A questão da mesa diretora hoje, que é composta de maneira irregular. Vereador Didi, com a palavra. Senhoras e senhores, mesa diretora, novos colegas presentes aqui hoje. Eu vou abordar alguns temas. Eu tenho uma proposta para apresentar para o Poder Executivo, onde se refere à questão dos professores. Nós sabemos que há uns 4 anos atrás, o governo federal e estadual fizeram a lei, a unificação de matrícula, onde fizeram cruzamento de dados e as pessoas que trabalhavam em vários municípios tiveram de perder seus empregos. Na época, eu apresentei essa mesma proposta em 2018, onde dava para o Poder Executivo fazer um projeto de lei, companheiro Rogério, onde as pessoas que têm 2 matrículas de 20 horas pudessem unificar as suas matrículas e ficar com uma matrícula de 40 horas, porque os novos concursos hoje são todos de 40 horas. E, com isso, daria ao servidor o direito de participar de um concurso do Estado ou em outra cidade vizinha. E, na época, o prefeito da época não achou interessante. E, como nós estamos findando o ano, e o INSS, a alíquota do INSS vai mudar, vai alterar tanto para o patronal como para nós, porque o governo federal já disse, aprovou a lei que os servidores que ganham até R$5.000 vão ficar isentos de imposto de renda. Então, ela é importante, eu não vou ler toda ela. Vai ser também, a lei diz o seguinte, vai autorizar a unificação das matrículas de professores da rede municipal de educação básica do município de Buriti, sendo que o servidor vai unificar sua matrícula, caso queira, vai dar para ele o direito de escolher. E aí, no bojo do projeto, se ele é lotado em 2 escolas, ele vai à secretaria e pede que se lote o servidor em uma escola só, porque vai trabalhar 40 horas. Outro assunto aqui importante, e eu acredito também que o prefeito já acenou, que não tem nada contra isso. Ontem eu estive no gabinete, falei com o assessor, e segunda-feira, presidente, estarei encaminhando o projeto para que venha para cá, para que a gente vote antes do recesso, né? Porque nós estamos chegando ao recesso legislativo, que eu acho que vai ser um ganho para os educadores. A outra notícia boa é que nós corremos atrás, todo mundo já foi botado até para criar um fundo próprio, porque o município de Buriti, na região aqui, é o único que não aposenta seus servidores. E nós temos aí mais de 150 pessoas que estão na folha do inativo e o município gastando 2 vezes. Porque tem que pagar as pessoas que têm seu direito, não pode ser demitido, e tem que contratar uma pessoa para trabalhar no local deles. O governo abriu um financiamento, um parcelamento. Esse parcelamento tem até março, para que o prefeito vai aderir a esse parcelamento até em 300 meses. 300 anos para pagar, né, Rogério? É meses, 300 meses. Então, na hora que o município faz esse parcelamento, o município vai poder aposentar esse pessoal. Olha o ganho que nós vamos ter. Nós vamos desencharcar a folha e, futuramente, abre o precedente para que se faça um concurso público que tem tanta gente esperando por isso. Porque as contratações, elas são feitas e, às vezes, não seguem critérios. Não segue critério. Com o concurso público, é o critério para se ingressar na carreira pública. Eu acredito que o município vai ter um ganho, porque o que eu vejo de professores que estão aí no interior, com 30 anos, 40 anos de serviço, 70, 80 anos de idade, sem ter condições de se aposentar, isso é injusto.
E nós vamos estar fazendo justiça social. Queria aqui também parabenizar o vereador Hélio pela emenda, onde ele retira 1 milhão da cultura e aplica na agricultura, porque nós somos município agrícola. A maior parte das pessoas vive da agricultura. Porque nós não temos indústria aqui, a única fonte empregadora que nós temos é a prefeitura. E não dá para empregar todo mundo. Então, parabéns, vereador Hélio, pela sua iniciativa. E, de já, eu só queria desejar um bom final de semana, entendeu, a todos. E, com relação ao regimento, presidente, eu vou dizer outra vez. A lei é para todos. A lei é para todos. No dia que eu cheguei atrasado, mudaram a ficha de frequência. Entendeu? E eu, vereador Matheus, então, se for para não seguir norma, ninguém segue nenhum. Vamos fazer aleatório. Nada contra a vereadora Naíre. Mas foi feito aqui, questionado, e foi rasgado, fizeram outra. Na próxima sessão, eu chego 10 horas também do dia e vou ver como é que eu vou ser tratado. Porque a gente tem que respeitar os outros também. O que serve para mim, serve para os outros também aqui. Todo mundo aqui é igual. Independente de qualquer coisa, de voto, de partido, de cor. A lei é para todos. E tem um regimento que a gente tem que seguir. E a gente tem que começar a seguir o regimento. Senão isso aqui vai virar o quê? Todo mundo faz aleatoriamente, entendeu? E mais nada a tratar. Um bom dia a todos. Vereadora Ana Iris pediu a palavra, que foi citada. Passar a palavra à vereadora Ana Iris. Bom dia, mesa diretora, senhores vereadores, senhores que nos acompanham aqui, Leandro Borges, todos os buritienses que nos acompanham via web. Primeiro, quero agradecer a Deus por mais essa oportunidade, por estarmos todos aqui juntos hoje. Agradecer a todos os meus amigos que, com votação, fui aceita para participar da sessão de hoje, tendo em vista que esta vereadora raramente se atrasa e, por motivo justificável, eu estava em casa atendendo algumas pessoas que vieram da zona rural. Seria indelicado mandar essas pessoas saírem. E agradeço, tendo também, levando em consideração aqui e agradecendo a visão da vereadora Andréa Costa, quando ela justifica que a sessão já iniciou um pouco tarde, ou seja, eu tive apenas 20 minutos de atraso, se formos contar do início, do jeito que ela falou. Ela estava aqui desde o início, ela sabe o horário certinho que se iniciou a sessão. Eu cheguei 20 minutos. Eu não estou aqui para falar de A ou B dos meus colegas que chegam com 1 hora de atraso, não. Eu quero que vocês entendam a minha justificativa e já agradeço por vocês terem aceito. Aproveitando, senhores vereadores, Buriti, quero parabenizar a gestão. Ontem estivemos com o prefeito André e fiquei feliz em saber que, em menos de 1 ano de sua gestão, já foram perfurados 50 poços artesianos. 50 poços artesianos no nosso município faz diferença. E nós temos aí 150 já para serem perfurados. Dá para fazer tudo em 1 ano? Não dá. Mas é visível os feitos deste homem, do prefeito. Nós já temos aqui iniciado a estrada da Barra Nova, que vai sair até Porto, que vai ligar nossa cidade, nosso Buriti, ao estado do Piauí. Nós temos já previsto o rodoanel tanto esperado por Buriti e tão necessário. Nós sabemos a dificuldade
que enfrentamos de tantas carretas que passam dentro da nossa cidade. E isso é realidade. Isso vai acontecer. Nós já temos tantas ruas já com bloquetes, algo não visto antes. Nós temos a Rua da Clínica agora. Quem é que vai plantar uma bananeira lá agora, no inverno? Só se furar o concreto para plantar o pé de banana lá. E muitas outras obras já concluídas, e muitas que ainda serão. Quero pedir a toda a população buritiense, onde ainda não chegaram as máquinas, que tenham paciência, vai chegar para todos. E é isso, muito obrigada, que Deus nos abençoe grandemente e obrigada. Vereador Dejailson com a palavra. Presidente, mesa diretora, nobres companheiros, presente. Graças a Deus, hoje, todos vereadores na Casa do Povo. Quero aqui fazer um convite à população buritiense, às comunidades vizinhas do povoado Vila São José. Nós sabemos que o dia 20 de novembro, dia da consciência negra, sempre a comunidade, em parceria com a escola, fazem uma brincadeira. E não foi possível fazer ontem, mas foi adiado para hoje. Então, vou ler aqui o convite. A quinta noite cultural do Afro-Brasileiro, Meu Povoado, Minha História. A unidade escolar Ana Gonçalves Bastos, em parceria com a comunidade São Raimundo Donato, sinta-se honrada em convidar Vossa Senhoria para prestigiar a quinta noite cultural do Afro-Brasileiro, em alusão ao Dia da Consciência Negra. O evento será realizado no dia 21 de novembro de 2025, local povoado Vila São José. Aí vem a programação do alvarada, do desfile cívico, proclamação dos hinos, missa solene, com o padre James e a apresentação cultural. Então, comunidade vizinha que pudesse fazer presente, comunidade do Vila Pitombeira, Santa Cruz, Vila das Almas, Caminho Novo, Pirinã. O que se puder fazer presente, estamos lá aguardando de braços abertos. Vou voltar bem aqui e fazer um comentário, como a vereadora Ana Iris comentou. 50 poços artesianos, vereadora, que o que mais o povo pede é água, porque água é vida. Então, 50 poços já é um grande avanço dentro de 11 meses de gestão. Dá para se fazer todos? Não, mas aos poucos estão se fazendo. As pessoas, às vezes, porque assim, quem está precisando, corre atrás. Então, cada um que está precisando dos seus povoados, realmente está indo, só que está indo com uma programação. Então, vai chegar na casa de cada um.
como o vereador Didi fez seu requerimento sobre a estrada Bacuri, às margens do rio Parnaíba. Eu fui lá, prestigiei, já se iniciou, vereador Didi. Está ficando um serviço muito bom para a comunidade e para todos que passam lá. Isso é muito bom para a gestão, é bom para todos nós buritienses. Fico muito feliz em ver aquela estrada, como de outras também que vão chegar. A região Mucambinho, fui fazer uma visita, muito bonito lá, passamos por não sei quantos tubos foi colocado na estrada. Também a região aqui do meu companheiro Mateus. A região do Mateus está lá. Quantas e quantas... Fazia tempo que não iam uns maquinários para lá. E está lá, Mateus. Muito bom lá, a região feita, muito bom lá. Eu também fui contemplado. A primeira estrada que foi feita foi da Santa Cruz até as margens do rio Parnaíba, vereador Didi e nobres companheiros. Está lá, região da Vila São José, Pitombeira. Está lá, muito bonito, muito bom para se passar. Que foi um requerimento que eu fiz do vereador Velho da Limpeza. Na gestão passada fiz também, mas não fui contemplado. Mas nessa gestão já fui contemplado e foi a primeira que foi feita. Quero também aqui, nesse momento, agradecer ao vereador Hélio por a sua emenda que você fez, vereador. Muito bom, muito bom. Só quem vai ganhar? Quem é que vai ganhar com isso? É a nossa população, os nossos agricultores. Então, parabéns. Quero deixar aqui uma ótima sexta-feira para cada um de nós. Bom dia. Vereadora Andréa Costa, com a palavra. Excelentíssimo senhor presidente, nobres pares, plenária aqui presente, população buritiense, zona urbana, zona rural, a toda Buriti, meu bom dia. Com imensa satisfação que estamos mais um dia aqui lutando pelo nosso povo e pela nossa gente. Eu quero agradecer, às vezes, nos bastidores, há uma grande contribuição para que a gente possa levar, de fato, as políticas públicas, até o senhor, até a senhora, até os senhores e senhoras buritienses. E, nesse momento, eu agradeço o contador, a equipe jurídica, na pessoa do contador, o senhor Francisco, que prontamente fez ali um estudo técnico, a meu pedido, em relação à emenda parlamentar deste legislativo da agricultura. Então, senhor Francisco, eu fico contemplada em também fazer parte desta emenda. Estava presente o Andrei, o nosso jurídico do Legislativo, o presidente da Casa, e quando ele buscou a entender a minha reivindicação e fazer esse remanejamento da cultura para a agricultura. Ele deu uma olhada em todos os segmentos, de onde poderia, daqui não pode, dali não pode, então o único que poderia ali ser remanejado para essa reivindicação seria
da cultura, né? Então, prontamente, a equipe técnica ficou de fazer, sim, né, o texto ali, nos assessorando, e antes de findar a nossa reunião, o vereador Hélio chegou, né, na sala dos jurídicos, também participou, e, em comum acordo, ficamos de apresentarmos a emenda coletiva. Mas agradeço, sim, a participação, não só participação, mas esse assessoramento técnico do senhor Francisco, né, ali, que nos assessorou ali prontamente. São inúmeras políticas públicas chegando no centro da cidade, chegando na zona rural, e é com imensa alegria. Nessa semana mesmo, tivemos o privilégio da parceria estadual com o governo municipal, aí trazendo esse benefício à população, que foi o restaurante popular, né, que tem aí tido uma grande aceitação. Quem já esteve passando pela frente, ou também entrando ali para fazer a sua alimentação, é de grande alegria, contentamento para a população que está ali sendo beneficiada. Como também os senhores e senhoras tiveram a oportunidade de presenciar, né, as inúmeras frentes, essa parceria apresentada, né, naquele momento de entrega do restaurante popular, outros benefícios que estão já sendo aplicados, executados no nosso município, como outros que foram ali feito um compromisso, né, através do secretário municipalista, Orleans Brandão, trazendo aí as boas notícias do governo do Estado para o nosso município. Foi, assim, muito gratificante, presenciei e estou aí no aguardo, juntamente com todos os nossos munícipes, aí da execução de tantas propostas benéficas que está já prometidas e no aguardo pela população buritiense. Como aí o anel viário, uma bandeira de luta da vereadora Andréa Costa, em um momento, né, como estamos hoje, tramitou, né, as leis orçamentárias, em outro momento, com esses pontos apontados aqui pelo nobre vereador Rogério Viana, na gestão Rafael Mesquita, nós tivemos, sim, né, audiências públicas participativa para a criação e elaboração, onde ali, na gestão Rafael Mesquita Brasil, já era a minha bandeira de luta, o anel viário. Já trouxe, apresentei para entrar, né, a proposta, aí consta nos anais da Casa Legislativa, né, essa minha bandeira de luta aqui com o anel viário, e assim como tantas outras situações, como a recuperação, no momento pedi asfalto, mas veio como bloquetes, né, para as ruas ali, Padre Júlio, enfim, todas as ruas ali em volta da Rua do Piquezeiro. São tantas
benefícios que têm chegado, os poços, as estradas, e nós, aqui da região Chapada, continuamos no aguardo para que esses benefícios também cheguem aí, né, para o nosso povo, que também está no aguardo. No momento se mapeou aí situações de mais vulnerabilidade com a questão natural que se aproxima, que é o período chuvoso. Então, não é que a região Chapada esteja esquecida, mas é porque tem as prioridades das prioridades a serem trabalhadas nesse momento, assim, pontuou, né, o nosso gestor maior. Tivemos aí uma sequência de reuniões para discutirmos, alinharmos. Aí, nós, vereadores, enquanto representantes próximos aí da nossa população, levando aí essas demandas, as inquietações do nosso povo para o nosso gestor, e ele bem nos explicou que tem situações de estradas já executadas que estariam impossibilitadas a serem executadas no período chuvoso. Então, a Chapada, ela tem um prazo maior aí para se trabalhar dentro do período chuvoso. E, então, por essa razão, meus amigos, minhas amigas, ainda não chegou esse benefício até você, por razões extremas e de urgências aí, as regiões mais baixas, as regiões ribeirinhas. E tenha fé, tenha esperança, e acredite que essas políticas irão chegar, sim, até vocês. Me despeço, convidando também, né, a todos para se fazerem presente aí na 5ª Noite Cultural Afro-Brasileira, né? Meu povoado, minha história, que coisa linda! Então, façam um esforço, vamos lá, né? Na Vila São José, vivenciar e prestigiar, né, essa noite cultural que não só já iniciou, né, com a alvorada, e se estica aí durante todo o dia em atividades voltadas aí com o tema afro-brasileira, né, com foco Meu Povoado, Minha História, que vai até aí com a noite cultural, aí no aguardo, as comunidades quilombolas, todas no aguardo dos senhores e senhoras a se fazerem presentes, a vivenciar esse momento contagiante que irá acontecer no povoado Vila São José neste dia de hoje, no aguardo dos senhores e senhoras. Meu abraço, um final de semana repleto de bênçãos, e que a nossa próxima semana venha assim, repleta de realizações. Meu abraço e meu muito obrigada. Não, só rapidinho aqui, que eu esqueci. Vereador Dejailson, esqueci, perdão. Também quero agradecer o convite maravilhoso que eu tive. Para mim também é uma das festas maiores do mundo. O mundo inteiro está em combate ao racismo, à discriminação. E essa festa lá hoje, estava tudo para mim, mas já te expliquei o motivo, que eu não vou comparecer, mas minhas orações, minha torcida, minhas rezas, vai todo hoje para aquele povoado maravilhoso, nossos professores, nossas professoras, nossas comunidades, o dia da consciência negra, um dia importante, porque eu também sou negro, tenho orgulho de ser negro, tenho orgulho de ser escuro, porque maiores inteligências do mundo, vereador Didi, está nas pessoas mais escuras, que tem muita gente que discrimina, mas é um povo de Deus, um povo abençoado.
e esse combate à violência sobre as pessoas de pele escura, o mundo inteiro está em defesa desse povo. Então, eu quero parabenizar pela iniciativa da Vila Xixá, de toda a comunidade ao redor, da igreja que está lá também. E meu amigo Deujailson vai estar lá, vai nos representar, porque hoje em casa vai chegar um príncipe, e esse príncipe, o vovôzão tem que estar lá para receber. É isso. A Deus abençoe essa festa e todos nós, que o combate ao racismo, combate todas aquelas pessoas, cidadão, só por ter a pele escura, eu estou em defesa desse povo, pois minha pele é escura, me sinto um negro, mas um negro com muito respeito, como todos são. Um abraço, fique com Deus. Muito obrigado. Não havendo mais nada a se tratar, declaro encerrada a sessão ordinária, marcada a próxima sessão para o dia 28 de novembro, aqui no CAP, às 9 horas da manhã.